audiência pública discutiu o racismo e o preconceito no futebol. A Comissão de Saúde realizou reunião na UBS do Navegantes. Câmara instala CPI da Fernando Osório. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. A Unidade Básica de Saúde Navegantes foi o local de mais uma reunião da Comissão de Saúde na última segunda-feira. A população e a equipe médica puderam se manifestar a respeito do trabalho realizado e das condições físicas da UBS. Foi o terceiro encontro da Comissão de Saúde neste ano. O debate, realizado em frente à UBS Navegantes, levantou novas discussões. Moradores aproveitaram a ocasião para denunciar as dificuldades que têm em encontrar tratamento. E a gente tenta marcar consulta, não consegue. Eu mesmo estou para fazer, eu tenho problema de saúde, eu tenho que fazer exame de próstata, de toque. E o governo faz muita propaganda que o homem necessita fazer o exame, que para perder a vergonha tem que fazer. E eu preciso fazer, e faz 8 meses e não consigo. As queixas feitas pelos moradores se referem também à falta de medicamentos e ao baixo número de fichas. Apenas 6 são disponibilizadas. A falta de estrutura física da UBS também chama a atenção. Infelizmente, a situação das unidades básicas que nós temos visto, ela se repete, né? Não é assim um problema de uma unidade básica. Nós não encontramos ainda, tomara que encontremos, nós não encontramos ainda uma unidade básica de saúde que funcione adequadamente como merece a nossa população. O vereador Marcos Cunha encaminhou pedido de informação ao Executivo para saber quando vão ser disponibilizados os crachás de identificação para os guardadores de carros que atuam no estacionamento rotativo. Com a colocação dos parquímetros, nós tivemos ali uma dificuldade para os guardadores continuarem o seu trabalho no centro da cidade. Uma forma de contemplá-los é fazer a identificação, para que as pessoas possam depois até adquirir ali cartões com eles, né? Eles vendem cartões para os parquímetros, só que sem identificação as pessoas ficam com uma certa insegurança de saber se eles são ou não autorizados pela prefeitura. Há 6 meses atrás, a administração havia prometido que entregaria os crachás aos guardadores, e os guardadores procuraram a administração e não receberam até agora. Depois ouviram que teria que ser a empresa a fornecer os crachás. Foram na empresa, a empresa disse que é a administração que tem que fornecer os crachás. Então, nós fizemos o pedido que a administração resolva essa questão para qualificar o serviço ali prestado por essas pessoas que vendem cartões para o usuário de Pelotas ter mais conforto na hora de comprar o cartão para o parquímetro. Ontem à noite, por proposição do vereador Vitor Palladini, uma audiência pública lotou a casa e discutiu a intolerância, o racismo e o preconceito no futebol. A mesa de trabalho foi composta por representantes dos clubes da cidade, Poder Executivo, Governo Estadual, Federação Gaúcha de Futebol e também pelo convidado especial, árbitro Márcio Chagas da Silva, que foi vítima de atitudes racistas no estádio do Esportivo em Bento Gonçalves. Ele relatou que foi a pior situação que teve que passar em 15 anos de profissão. Foi um fato mais lamentável nessa trajetória de 15 anos, né, que eu fiz e vir a público, né, manifestar o meu descontentamento, até porque eu não quero que outros colegas meus passem pela mesma situação, porque não tem como te descrever, não é nem pela dor material, e sim pela dor do coração mesmo, da honra do homem. Eu acho que é um retrocesso. É como se nós estivéssemos voltando à época das barbáries, né, onde as pessoas não conseguem se tolerar, né, nem se respeitar. Então acho que a gente tem que dar uma refletida. Eu acredito que foi dado um pontapé inicial para isso, para que a gente comece a refletir algumas coisas que vêm acontecendo com muita frequência. E a partir de então a gente comece a ter boas ações, aí, comece a encarar de frente esse fato que vem sendo mascarado há muito tempo. O árbitro relatou que esteve em Brasília na semana passada e participou de reunião com a presidenta da República, Dilma Rousseff. No encontro, ficaram definidas algumas atividades de conscientização contra o racismo e o preconceito.
Ela vai lançar uma campanha nos próximos dias aí com relação ao combate ao racismo e à paz nos estádios. Ela está bem preocupada com o que vem acontecendo com muita frequência no nosso país e com certeza eu acho que vai enganjar esse movimento aí para que a gente dê uma freada e possa voltar a ter um controle dessa situação que está parecendo ficar incontrolável aí nesses últimos meses, que vem acontecendo com muita frequência. Os vereadores presentes salientaram que o Legislativo é contra qualquer tipo de ação preconceituosa e que deve ser parceiro na busca de ações para diminuírem essas atitudes. Foi a ideia de nós trazermos aqui para a Câmara de Vereadores, fomentarmos esse debate, que essa cultura da prática do racismo, nós repudiamos. A sociedade hoje está totalmente contrária a esse tipo de prática. Então nós ouvimos relatos aqui das torcidas organizadas, tanto do Pelotas como do Brasil. Márcio Chagas salientou que ficou decepcionado com as penalidades aplicadas aos envolvidos no caso. Eu, sinceramente, fiz a minha parte como árbitro e cidadão brasileiro. Encaminhei todos os ocorridos, relatei tudo corretamente, né? A Justiça Desportiva deu essa punição, mas assim como cidadão brasileiro e vocês também esperavam uma punição maior. Infelizmente não aconteceu, eu só espero que sirva de exemplo para as outras equipes, que se porventura os seus torcedores não tiverem um controle emocional para estarem dentro do estádio, não aconteça o mesmo e não firam algum árbitro novamente da forma como eu fui ferido. Esse relato motivou os vereadores a definirem alguns encaminhamentos após o encerramento da audiência. Nós iremos formular uma moção idealizada pelo vereador Marcos Ferreira, na qual nós iremos assinar todos os vereadores e mandar para a Federação Gaúcha de Futebol e para a Federação Brasileira de Futebol, para que possa colocar na sua lei umas sanções muito mais severas para os clubes aonde existem ainda essa prática de intolerância, de preconceito e de racismo. Nós iremos, junto com essa moção de pedido para a Federação Gaúcha ser mais rigorosa, as penas serem mais rigorosas quando existirem essas práticas, nós também, idealizada pelo vereador Marcos Ferreira, iremos entrar no jogo no sábado com uma faixa de apoio ao árbitro Márcio Chagas da Silva, que nos deu a honra da sua presença e vir aqui engrandecer a nossa audiência pública. Após o protesto de moradores da zona rural na semana passada, os vereadores Professor Adinho, Beto Z13 e Demar Bars participaram de reunião na colônia Santa Silvana para discutirem alternativas e ações para melhorarem a segurança, o transporte e as estradas na zona rural. Mais uma vez nós podemos constatar o medo que hoje o agricultor vive em função dos assaltos, dos arrombamentos, dos roubos. Enquanto o pessoal está trabalhando na lavoura, os indivíduos chegam nas propriedades e vão invadindo as casas e levando documentos, levando dinheiro e, por vezes, encostam a caminhonete e fazem uma limpa nas casas. Aconteceu há pouco tempo, inclusive, estava se realizando um casamento. Enquanto estavam acontecendo o casamento, na casa do pai do noivo, fizeram uma limpeza geral, roubaram tudo. A polícia se colocou à disposição através da investigação, né? A própria Polícia Militar também vai atuar de maneira mais forte, mais firme. Também no que tange a linha de ônibus, a empresa Santa Silvana entregou a linha, não está realizando mais a linha, mas uma outra empresa se interessou para atender aquela comunidade, então a comunidade não vai ficar sem ônibus, já tem uma outra empresa hoje atuando naquela linha, que antes não atuava. Então, foi uma pauta também construída em nome dos 3 vereadores, atingindo o seu objetivo. E no que tange às estradas rurais, melhorias nas estradas também foi muito debatido, onde os superintendentes, a Secretaria do Desenvolvimento Rural que lá estava, puderam tomar conhecimento de algumas estradas, por exemplo, a Santa Clara, a Colônia São João, lá embaixo onde faz a divisa com São Lourenço, Costa do Arroio Grande, que são algumas estradas mais distantes do centro da cidade, mais longínquas, digamos assim, estavam mais desassistidas. Hoje, com certeza, vão ser atendidas também, porque as pessoas lá estavam, fizeram suas reivindicações junto à Secretaria do Desenvolvimento Rural. Confira no próximo bloco a instalação da CPI da Fernando Osório.
Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal. Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Toda pessoa tem direito de participar do governo, de ter acesso ao serviço público e de eleger livremente seus representantes. Direitos humanos é respeitar e valorizar a diversidade. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Após análise da assessoria jurídica da Casa, o presidente do Legislativo, o vereador Adhemar Ornel, anunciou na sessão plenária de ontem a instalação da CPI da Fernando Osório. Foram solicitados simultaneamente duas CPIs aqui na casa, né? Uma, a chamada CPI da Avenida Fernando Osório, e outra, a denominada CPI da energia elétrica. Acontece que o nosso regimento interno impede a ocorrência de mais de duas CPIs simultaneamente, e já existe uma em andamento na Câmara, que é a chamada CPI da telefonia. Então, não podendo ser instaladas 3 CPIs ao mesmo tempo, veio para parecer jurídico, né, da nossa assessoria. E nós concluímos, depois de uma análise minuciosa, né, com os 2 requerimentos protocolados, que a CPI da Avenida Fernando Osório reunia, assim como reúne, condições de ser imediatamente instalada, pois ela preenche os requisitos legais. Já o outro pedido de CPI da chamada energia elétrica, ele ficou prejudicado, pois há um entendimento do Supremo Tribunal Federal e de juristas consagrados de que a Câmara Municipal não reúne condições de investigar órgão estadual. E essa CPI, chamada da energia elétrica, acabaria por investigar a CE, que é um órgão do governo do Estado. Então, em razão disso, foi dado um parecer que o presidente acolheu e já tornou pública a sua decisão, né, considerando prejudicado o requerimento de instalação da CPI da energia elétrica e considerando instaurada a CPI da Avenida Fernando Osório. Agora, os partidos têm um prazo regimental de 5 dias, né, para escolherem os membros da CPI da Avenida Fernando Osório.
O vereador Toninho Pérez, presidente do Comitê de Regularização Fundiária, esteve reunido com o defensor público Igor Menini para definirem ações que agilizem os procedimentos para legalizarem áreas que se encontram em situação irregular. Nós temos o Comitê da Regularização Fundiária, na qual o defensor público, Dr. Igor, faz parte, é um parceiro. Nós, nessa reunião que nós tivemos, dando início em 2014, sobre o Comitê da Regularização Fundiária, entre os temas que foi tratado, que tem várias ações de processo de uso capião, né, de áreas de loteamentos irregulares particulares. Nós temos loteamentos regulares públicos, mas nós temos loteamentos irregulares em áreas particulares. Essas áreas particulares, muitos desses moradores procuram a Defensoria Pública para entrar com ações de uso capião para poder regularizar sua propriedade. Então, de uma forma, se nós conseguirmos regularizarmos no todo essas áreas particulares, nós temos um grande avanço para aqueles moradores e também, né, vai desobstruir o poder judiciário de ações e ações de uso capião. Então, os defensores públicos, né, vão trabalhar com outras pautas, com outros tipos de ações. Então, é nesse sentido, queremos ver uma forma, né, parceria junto com a regularização fundiária, através do comitê, com o Dr. Igor, né, de nós fazer trabalhos nessas comunidades, em áreas particulares e juntamente com a prefeitura para regularizar essas áreas e nós vamos conseguir um direito de propriedade para esses moradores, né, e também vai diminuir as ações de uso capiões no Poder Judiciário. O vereador Marcos Ferreira encaminhou pedido de informação ao Executivo para saber os motivos da dispensa de licitação na contratação da empresa Incorpore, para elaborar os projetos de mobilidade urbana do município. É para que possamos saber todos os motivos que levaram à dispensa de licitação para contratar uma consultoria por R$1,5 milhão. Nosso papel é fiscalizar, então, que o Poder Executivo possa mandar e a partir da chegada dos documentos iremos tomar as medidas necessárias, visto o valor, R$1,5 milhão com dispensa de licitação. Existem alguns fatos já consultados sobre a situação? Existem fatos que chegam que um dos donos da Incorpore é um ex-funcionário da prefeitura, que pediu demissão para abrir essa empresa e ele foi contratado, então, com dispensa. Então, por isso, a necessidade de nós recebermos urgente esses documentos. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Antônio Pérez falou a respeito do mutirão de regularização dos imóveis da Coab RS, que vai acontecer até amanhã. Comentou também o projeto de lei que proíbe propagandas de cunho sexual nas proximidades de escolas de ensino infantil, fundamental e médio. Segundo o vereador, as propagandas influenciam a opinião pública e promovem, além de produtos, ideias. O vereador Marcos Ferreira cumprimentou a iniciativa do vereador Vitor Palladini em realizar a audiência pública sobre preconceito racial no futebol. Segundo o vereador, o Parlamento de Pelotas deu o primeiro passo para que as câmeras de todo o estado coloquem esse assunto em pauta. Comentou também sobre a situação dos presidiários da cidade, que, segundo o vereador, além de viverem em condições subhumanas, carregam consigo um estigma para o resto da vida. Sugeriu que a Comissão dos Direitos da Câmara faça uma visita ao presídio. O vereador Idemar Baes falou sobre a reunião no interior do município, na colônia Santa Silvana, em que esteve junto com os vereadores Professor Adinho e Beto Z3. Segundo o vereador, a insegurança que tomou conta da colônia em virtude das dificuldades estruturais da segurança pública e transporte é a mesma de outras comunidades da cidade. A população, segundo o parlamentar, vê com bons olhos esta parceria da Câmara, Polícia Civil e Militar. O vereador Ricardo Santos comentou a necessidade de cursos profissionalizantes na região sul do estado, principalmente Pelotas, assunto que tratou em sua recente visita a Porto Alegre. Sobre a situação dos trailers de Pelotas, o vereador lembrou que muitos trabalhadores ficaram sem sustento e que a atividade truculenta do poder público não condiz com o que foi prometido em campanha. Afirmou também a necessidade de uma audiência pública para decidir o teto salarial dos técnicos de enfermagem, que, segundo o vereador, estão trabalhando em condições semelhantes ao trabalho escravo. O vereador Ivan Duarte disse que as recentes administrações da cidade não deram devida atenção à questão social, realizando medidas mais favoráveis às camadas mais altas da sociedade, que, segundo ele, carecem menos da atenção do poder público. Sobre a retirada dos trailers, reiterou que a medida vai causar desemprego e,
consequentemente, aumentar a criminalidade da cidade. O vereador professor Adinho comentou sobre o descaso com o Porto de Pelotas, que não possui nenhum tipo de cuidado há anos, mesmo com todo o seu potencial. Elogiou a coragem do executivo em retirar os trailers da cidade e devolver o espaço público. Segundo o parlamentar, essa atitude agradou a maior parte da população. Sobre as reuniões da região rural da cidade, o vereador comentou que é constante a reclamação sobre a situação precária das ruas na área. Para o parlamentar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural precisa de equipamentos de pavimentação em todos os distritos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!